Nós adoramos essa banda, vocês gostam também? Éder no carrom, Everson na guitarra, Maestro Samuel Silva nos teclados. Gente, muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, e ela existe exatamente para poder proporcionar todas as semanas uma experiência real com Deus. Se você está vindo pela primeira vez, esperamos que você se sinta muito bem aqui e convidamos você a deixar o seu e-mail conosco. Logo na saída ali nós temos uns tablets colocados sobre totens, processo rapidinho, você deixar lá o seu e-mail e assim nós podemos estar em contato com vocês, passar informações aqui da programação, enfim, tudo que acontece na comunidade da Nova Semente. Um abraço a você também que nos acompanha pela internet, seja na programação ao vivo ou algum momento na semana. Novamente fazemos o convite. Se você ainda não veio nos conhecer, venha. Estamos aqui, Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Queremos te conhecer. Nessa noite, damos continuidade à série Felicidade Sem Fim. Essa série, ela foi pensada em cima da questão de onde está a felicidade. Ela é uma coisa que está dentro de nós ou é alguma coisa que pode ser conquistada? Qual é a sua opinião? Onde está a felicidade? Nessa noite, o pastor Felipe Tonasso estará fazendo a quarta desta série, que é de 8 mensagens, e o título da mensagem de hoje é Pureza. Esteja conosco em todo o restante da programação da série Felicidade Sem Fim. Aqui na Nova Semente, a partir da semana passada, instalamos uma poderosa rede de internet e convidamos realmente que todos vocês se conectem. A rede, ela chama NS Conecta, se você está aí com o seu celular ou com o seu tablet. A rede é NS Conecta e a senha é Nova Semente. E também queremos convidar vocês a utilizarem o seu aplicativo da Nova Semente. Se você ainda não baixou, por favor, baixe, e ali você pode participar dos blogs, das redes sociais, enfim, podemos ter um pouco de interatividade em tempo real. A Nova Semente produz muito conteúdo, e a ideia é disponibilizar e tornar cada vez mais fácil este conteúdo. Então, além do aplicativo da Nova Semente, onde você pode ter acesso aos vídeos de programações passadas diretamente no seu celular, ali nós também temos a Rádio da Nova Semente, que está sensacional, um playlist maravilhoso. Você também tem acesso, blog, enfim, redes sociais, tudo isso. Também temos no site www.novasemente, ali também estão postados os vídeos de séries passadas que você também pode acessar diretamente, por exemplo, no seu laptop. Se você quiser adquirir, dar de presente para alguém conteúdo da Nova Semente, aí você tem duas opções. Temos a loja física, a loja Sementes, sempre aberta após a programação, ou ainda a loja virtual que está no nosso site. Então, várias opções de acesso ao conteúdo da Nova Semente. Já há algumas semanas estamos anunciando um evento muito especial chamado Siga-me. O evento Siga-me, ele é um evento centrado na ideia do discipulado, que é uma ideia muito presente aqui na Nova Semente. Nós já tivemos no ano passado o primeiro evento, foi um sucesso, é um evento relativamente fechado para um pouco mais de 200 pessoas, e queremos convidar você a participar do Siga-me de 2015. Será nos dias 25 e 26 de outubro, um domingo e uma segunda-feira, e teremos aqui a formação de mesas para que seja um evento de conversação, onde a ideia é ouvir facilitadores que trabalham, que vivem profissionalmente o trabalho do discipulado, e também ouvir vocês na troca de ideias da sua experiência pessoal com esse grande conceito que está associado à ideia de seguir o Mestre. Nós teremos como facilitadores os pastores aqui da Nova Semente, Kleber Gonçalves, Fabiano Mendes e Felipe Tonasso, e os outros são Amin Rodor, Edilson Valiante, Ranieri Salles, Odailson Fonseca e Diego Barreto. São todos ou acadêmicos ou pessoal da televisão, da Novo Tempo, enfim. Não deixe de estar presente. Queremos dar a você a oportunidade de se inscrever, adquirir o ingresso. Você entra pelo site www.novasemente.org/siga-me. Faça planos de estar aqui. É uma experiência incrível. Um outro evento que temos anunciado, e ele é amanhã, é o Congresso Vertical, que é o Congresso dos Adolescentes, faixa 13 a 19 anos, que é o pessoal que
é formado a partir do grupo da programação do Papo Aberto, que ocorre sempre paralela a este segundo Viva das 19 horas. Nós vamos passar um vídeo rápido para vocês terem uma sensação do que é este ministério e o trabalho do Congresso Vertical. Fanático. Alienado. Louco. Quadrado. Sem noção. Antissocial. Homofóbico. Hipócrita. Para que serve a tua fé? No que você realmente acredita? Essa fé é sua ou dos seus pais? O que significa ser cristão? O evento é amanhã, às 4h30 aqui na Nova Semente, e os últimos ingressos estão à venda. A única oportunidade agora é de comprar um ingresso aqui na saída. Se você tem de 13 a 19 anos, ou se você é pai, tem um filho e uma filha nessa faixa de idade, não deixe de participar. É o Congresso Vertical. O programa Começos é o programa de estudos da Bíblia. É uma programação desenhada pela Nova Semente para pessoas que realmente têm estudo, que gostam de estudar a Bíblia, e ao longo desses últimos anos tem impactado centenas de pessoas. Ele é oferecido em 3 dias e horários durante a semana para que todo mundo possa participar. Sábados às 15 horas e segundas e terças às 19h30, perdão. Faça planos, esteja aqui, venha estudar mais. É o programa Começos. O musical dessa noite é com a Larissa Costa, ela vai estar aqui no palco, além da banda da Nova Semente, vai estar acompanhado também pelo Yuri. Queremos que vocês estejam conectados na internet conosco, mas silenciem os seus celulares. Queremos desejar a todos vocês uma excelente programação, um abraço e até a semana que vem. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus da liberdade pra voarmos, da força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, da liberdade pra voarmos. Nós temos forças se estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos forças se estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus
Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para cantarmos juntos e eu espero de verdade que você encontre o que você veio buscar. Essa música que eu vou cantar agora, ela fala um pouco sobre a nossa rotina com Deus. Nós muitas vezes temos tantas coisas para fazer e talvez não tenhamos um momento específico para parar e falar com Ele, mas o importante é que o amor nos mova a falar o tempo inteiro em todas as coisas que fazemos. Essa música fala sobre isso. É que a gente se encanta com as cores por aqui. E o caminho desse mundo chama a atenção. Mas não quero confundir, primeiro é o teu lugar, por teu querer irá pulsar meu coração. Se é correria, se é fim do dia, meu coração quer te agradar. Se tem gente perto, mesmo que deserto, eu faço tudo pra te ver sorrir. Mesmo na agonia da minha rotina, tens o trono em meu coração. Vem guiar a cada dia e pra sempre em mim. É que a gente se limita, marca dia e lugar, mas pro coração que ama não tem hora não. Reconheço todo o tempo que teu tempo é meu lugar, e toda hora vira hora de adorar. Se é correria, se é fim do dia, meu coração quer te agradar. Se tem gente perto, mesmo que deserto, eu faço tudo pra te ver sorrir. Mesmo na agonia da minha rotina, tens o trono em meu coração. Cada dia e pra sempre em mim. Se é correria, se é fim do dia, meu coração quer te agradar. Se tem gente perto, mesmo que deserto, eu faço tudo pra te ver sorrir. Mesmo na agonia da minha rotina, tens o trono em meu coração. Vem morar a cada dia e pra sempre. Vem morar a cada dia e pra sempre em mim. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser.
pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Recebi uma carta. Um peregrino me escreveu contando a história da sinfonia que criou o mundo. Chama-se 7 Notas e uma Sinfonia. Num arraial, lá no Pantanal, um lugar bem longínquo, o sol aguardava para nascer debaixo de um muro de pedras. Um lugar onde se esconde o horizonte durante a noite, para que surja de manhã. Enfim, a sua luz esperava apenas que saísse o último pó de estrela daquela escuridão, para que ele surgisse, e aí, junto com ele, a brisa da manhã. Eles exaltariam nesse dia a criação. Era o 7º dia. Era o dia do descanso. Eles exaltariam a Deus, também a criação. Ele me enviou alguns dizeres a esse respeito. Vocês me permitam.
Esse é um documento importante. Ao início de tudo, as terras ainda estavam empantanadas pelo vazio, a escuridão era a ausência de luz. Mas por ocasião da luz, a matéria escura se passou a ser chamada de noite. 6 dias apenas, às vezes, havia se passado. Eram sempre tardes seguidas de manhã. Com o soprar daquela brisa tão esperada, todos os seres criados voltaram à luz em uma só sinfonia. A estrela solar aqueceu o solo, fazendo subir uma névoa que, por sobre as árvores, produzia no ar a partitura daquela linda melodia. As gotas de orvalho, ao se lançarem ao chão, imprimiram os primeiros ritmos em meio às folhas, despertando cantoria ao passaredo, e a mata repercutia o som que ressoava por entre os troncos. Era o 7º dia da criação. E 6 linhas estavam esticadas no horizonte, como uma partitura, proporcionando toda a harmonia daquela melodia original. E o maestro, encantado, descansava, vez ou outra com os olhos cerrados ao ouvir sua canção. Até que, enfim, cada criatura se espalhou pela terra. As brisas levaram as sementes melódicas aos 4 cantos, as águas desceram aos abismos, em cachoeiras para surgirem em fontes tonais. As aves reservaram para si lugares permanentes na orquestra. Cada ser da criação encantava a vida com a sua estadia. O regente, porquanto amava a sua criação, sobretudo aquele a quem ele criou a sua imagem e semelhança, deu-lhe a capacidade de poder sentir, vivenciar e reproduzir os sons que haviam na natureza. Proporcionou-lhe, por exemplo, inteligência para que pudesse criar um instrumento de sopro e reproduzir os vários timbres. Muito bem. E assim o homem pôde elaborar os sons harmônicos que ressoavam pela floresta. A alegria e a felicidade eram uma constante, pois também novas harmonias surgiam a todo instante, e todos viviam felizes. Passado o tempo, em meio a uma era longínqua, surgiu um ser descontente. Ele não gostava da música da criação. Passou a convencer o homem que, se porventura bebesse da seiva de uma árvore, conseguiria, enfim, entoar os mesmos sons que os produzidos pela natureza, sobretudo os sons das aves, tornando-se assim mais exuberante, além de se tornar um criador, tal qual o maestro. Convencido de que conheceria a inteligência original que criava os sons, formando partituras, aceitou a sugestão e tomou da seiva da árvore, esperando que sua voz se tornasse mais primorosa ainda. Contudo, algo não saiu como esperado. O som era dissonante, e até mesmo a capacidade de se harmonizar com os sons da natureza havia se esvaído. Aquele ruído silencioso chegou aos ouvidos do Criador, que logo procurou saber por que não mais ouvia o som da criação. Como resposta, o homem lhe disse que buscara por si mesmo entoar os sons que o colocariam em igualdade ao compositor, pois se tornaria um igual a ele, produzindo partituras que fossem dignas da existência humana e divina. Afinal, havia ouvido dizer, eram semelhantes. Questionada a condução da regência e desobedecido o compasso que fez perder a melodia, naquela manhã o sol se restou definitivamente por detrás do muro de pedra, naquele longínquo arraial onde se guarda o horizonte. Os sons da floresta se emudeceram e o homem perdeu a sua capacidade de criar sons harmônicos. A orquestra da floresta havia se findado. A felicidade, que era constante, deu lugar a um silêncio. Contudo,
porquanto o Criador e a própria musicalidade harmônica do universo criou desse momento um silêncio, a pausa, possibilitando ao homem ouvir o ritmo de seu coração, compreender o porquê da regência, silenciando, enfim, a sua voz, deixando para o maestro toda a condução. Também por compaixão da criatura que desafinara mediante aquele gesto de um tolo, o maestro empreendeu a ideia de criar um instrumento. Esticaria o couro de um cordeiro, a representar uma única nota de amor que haveria de propagar em aliança eterna com a orquestra. Esse gesto aconteceria na tablatura do tempo, restaurando a sinfonia, até que todos se mostrassem em uníssono. E o homem, ao compreender o seu engano, entregou-se ao som e ao compasso do instrumento, feito da pele do cordeiro. E dessa forma vivenciou as notas e os tons que devolveriam a sinfonia, possibilitando-lhe aperfeiçoar seus conhecimentos. Enfim, passou a apresentar os tons harmônicos que entoariam por toda a eternidade, obtendo também agora, por meio da concessão expressa do maestro, cantar pela mesma voz que seu Criador, junto com ele, junto a ele e para ele, em um compasso eterno. E a felicidade do arraial foi sem fim, pois a música do compositor regente é eterna. Assim me contou essa história um peregrino. Muito obrigado. Boa noite. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pelo teu cuidado, pela tua manutenção, a tua provisão em nossa vida, por ter nos encontrado mais uma vez e nos dado o privilégio de gastarmos esses próximos momentos meditando numa felicidade que o Senhor propõe para nós através da tua vontade, Senhor. Como é feliz o homem que ouve e descobre que é ter a tua palavra como guia, como lâmpada para o pé, como luz para o caminho. Esteja entre nós, Senhor, ilumine nossa mente, nosso olhar, o nosso coração, nos dá da tua paz e nos transforme segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, mais uma vez. Bem-vindo à Nova Semente. Você que talvez esteja nos visitando hoje pela primeira vez, essa é uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para todas as semanas nós vivermos e buscarmos juntos aqui uma experiência real com Deus. Nós acreditamos que uma experiência real com Deus acontece de diversas formas, mas obrigatoriamente ela passa pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem a dizer para nós, sobre o que Ele
acredita e sabe que para nós é o melhor para a gente viver. E essa série, nós estamos hoje no 4º encontro dessa série, que se propõe a falar sobre um tipo de felicidade sem fim. Você que tem acompanhado essa série já tem descoberto que tipo de qualidade de vida ou que qualidades tem a pessoa que, segundo Jesus, ou segundo a palavra de Deus, é considerada uma pessoa feliz, uma pessoa que tem felicidade sem fim. A gente descobre que felicidade tem pouco a ver com o lugar onde a gente chega, com o objetivo ao se alcançar, mas muito mais com o jeito que a gente caminha, com o caminho que a gente escolhe trilhar. E quando Jesus senta numa montanha para explicar para os seus seguidores o que é ser feliz, ou quem é feliz para Jesus no reino de Deus, segundo o que a gente tem visto aqui nas últimas 3 semanas, ele vai dar qualidades que não têm a ver com coisas, dinheiro, lugares a visitar, fotos a postar, tem pouco a ver com recursos financeiros, tem pouco a ver com o que a gente pode ver e tocar. Ele vai começar dizendo que feliz é aquele que é humilde de espírito, feliz é aquele que aprendeu a chorar, feliz é aquele que é manso. E hoje eu queria falar de uma qualidade que Jesus traz para a nossa vida se tornar uma vida feliz, talvez uma das qualidades mais difíceis de ser interpretada pelo ser humano em relação à realidade dela, a como viver isso na prática. Ele olha da montanha e diz assim: bem-aventurados são os puros de coração. Bem-aventurados são os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Pureza. Pureza de coração. Pureza de alma. Para Jesus, nessa fala, quem é feliz para sempre, quem é feliz com felicidade sem fim, é quem aprendeu a ser puro. E uma pureza que não tem a ver com o exterior, uma pureza que não tem a ver só com o que eu digo, ou com o que eu mostro ser, mas ele está literalmente falando da qualidade daquele que é puro, porque tem uma alma pura, que tem um coração que é puro. Você sabe que a gente tem 3 tipos de caráter. O caráter que a gente mostra que tem, o caráter que a gente posta que tem, a vida que a gente posta que leva. A gente tem o caráter que a gente pensa que tem. Não é o que a gente postou, mas é o que a gente pensa que tem. A gente acha que realmente a gente é daquele jeito. E tem o caráter que a gente realmente é. Aquele que a gente realmente tem. É fácil fazer daquela foto em família, na rede social, a família que você gostaria de ter. E por isso você posta, porque talvez seja tão raro aquele momento, que vai ter que ser registrado mesmo pelos próximos anos, porque não é a família que você leva, apesar de você mostrar que tem. Quantos casamentos postam fotos? Eu costumo dizer isso porque eu sei que vocês fazem isso, a gente faz isso. E só a gente sabe o que está lá dentro da casa, dentro do coração do marido, da esposa. Esse tipo de caráter que é mostrado, Jesus nem passa perto desse. O caráter que a gente pensa que tem é o caráter que a gente realmente queria poder ser. Eu falo assim, não, eu sou alguém compromissado, eu sou alguém pontual, mas todo mundo diz que você não é. E você diz, não, mas eu sou. Eu sei que eu sou, é que nunca dá certo. Dá sempre alguma coisa errada, mas eu sei que eu sou. A gente vai lutando contra verdades que a gente não quer encarar. O que Jesus está falando quando ele olha para os discípulos e diz assim, feliz é aquele que é puro de coração. É de uma pureza de uma outra dimensão. Se tem algo que Jesus sempre criticou e que Deus, na experiência que quer ter com a gente, sempre vai levar muito em consideração, é a nossa sinceridade. É aquilo que a gente carrega realmente no coração. Porque Deus não vê aquilo que a gente mostra. Deus não vê aquilo que a gente pensa que é. Deus enxerga literalmente só, em flagrante constante, aquilo que a gente é de verdade. Isso é impressionante porque muitas pessoas temem por imaginar Deus conseguindo enxergar a nossa vida aberta, revelada, rasgado, jogado nos 4 cantos do mundo para que todo mundo soubesse. Deus é desse jeito que Ele enxerga a gente. Um flagrante constante do amor de Deus nós somos.
é o Deus que sonda o nosso coração, é o Deus que sabe das nossas palavras antes delas serem geradas e saírem da nossa boca. Esse é o Deus que, quando a Bíblia diz sobre ele fala assim, olha, o homem vê o exterior, mas Deus, ele vê aquilo que ninguém vê. Ele vê motivações, ele vê intenções. É dessa pureza que a gente está falando aqui hoje. É uma pureza que brota de dentro para fora. É desse tipo de pureza que Jesus buscava e criticava muito aqueles que mostravam uma coisa e eram outra. Por exemplo, numa fala de Jesus, ele fala assim, em Mateus 15, 8, ele fala, este povo me honra e se aproxima de mim para me honrar com a boca e me honrar com os lábios. Mas o seu coração, eu consigo ver que está longe de mim. Quando falava com os fariseus, na sequência do texto, ele diz assim, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus está falando de pureza de coração. Minha avó traduzia isso numa frase, ela dizia assim, por fora, bela viola. Já ouviu essa frase? Se você já ouviu, a sua avó te contou, porque nos fala mais isso há 30 anos. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Pão bolorento. É isso, é quase um trava-língua para a nossa geração. Minha avó falava isso. Ah, essa moça aí, filho, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Que é o quê? Pureza de coração. Para a Bíblia, coração é da onde brota todas as atitudes, motivações, palavras, anseios. Para Jesus é do coração que brota aquilo que há de bom e aquilo que há de mal. Não há nada exteriormente que possamos tratar aqui hoje que fala de pureza, a não ser do nosso coração. Coração entendido como centro e sede das emoções. Nós sabemos que isso é a mente humana. Mas para a Bíblia, no ensino bíblico, quando falava o coração, ame a Deus com toda a tua alma, todo o teu entendimento e todo o teu coração. Ou seja, com tudo que você tem. É dali que procede tudo. Jesus, quando fala sobre o coração, ele diz assim, Mateus 15, 18 e 20, na mesma fala, ele diz, o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Por que ele está falando isso? Porque naquela época, como ainda hoje, se a gente traduzir para o nosso tempo, pureza tinha a ver com aquilo que se mostrava ser. Lavava-se as mãos para se comer e quem não se lavava era impuro. Haviam vários rituais para purificar-se, e hoje nós temos os nossos rituais para acharmos e vivemos achando que somos pessoas boas, mas Jesus está desconstruindo toda essa casta de ritual físico e visível para dizer o seguinte, é do coração de vocês que brotam as maiores maldades, é do coração de vocês que brotam as maiores imperfeições, as motivações de vocês, muitas vezes são egoístas. Eu não sei se você já sondou seu coração e quanto tempo a gente gasta fazendo isso. Hoje em dia é quase nulo o tempo que a gente gasta fazendo isso, mas há quanto tempo você não faz isso? De olhar para o teu coração, de olhar para quem você está sendo, como pessoa, e fazer uma sondagem interior, uma avaliação profunda do teu caminho, numa busca por uma experiência com Deus. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu quando paro para olhar a sede de quem eu sou, a minha interioridade, realmente olhar para dentro da alma, olhar para o espelho? A Bíblia diz que há muita dificuldade de um homem nascido em pecado, como é colocado no texto, de ser puro. Veja o que Jó diz. Como, pois, pode o homem ser justo diante de Deus? Como a gente pode ser puro, sendo que a gente nasceu já em pecado? Tito 1,15 diz assim, tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Queridos, a gente para pensar na nossa caminhada, e eu estou tentando ser ao máximo claro contigo e aberto contigo nessa fala hoje, nessa mensagem, porque eu não estou aqui tratando com
dificuldades exteriores, ações isoladas. O problema que a gente tem, que barra a nossa felicidade, segundo a fala da Bíblia, é que falta pureza para a gente poder enxergar as belezas que Deus quer colocar para a nossa vida. Falta pureza para o coração poder aceitar e assentar na vida o plano de Deus. Muitos de nós não enxergamos beleza naquilo que Deus pede para nós, porque o nosso olho não quer enxergar. A gente não quer viver o plano de Deus para a nossa vida, porque o nosso coração não quer aceitar. Jesus está falando que tem que haver uma transformação de dentro para fora, uma transformação interior. Por isso ele vai usar a figura da pureza, porque é só o puro, segundo ele, que consegue ver Deus. Não só ver Deus num futuro, como alguns acreditam, quando Deus cumprir suas promessas e pudermos então olhar o face a face, mas ver Deus hoje. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: quem é impuro vê tudo impuro. E quem é puro consegue ver as coisas, consegue perceber a pureza das coisas, Deus trabalhando, o bem que existe. Dá um exemplo para você. Aquela mulher que foi traída, aquela mulher que foi rejeitada, e que a partir dali, depois de ter uma situação na vida, no seu relacionamento, ela passa a olhar todos os homens com aquele jargão: homem nenhum presta. E a gente vai se contaminando com as pessoas, com as relações, com as vivências que a gente tem, com o que dizem para a gente que é verdade. A gente passa a ter um olhar difícil sobre as pessoas, passa a não acreditar mais no bem das pessoas. Quem é hoje que acredita em alguém que está parado com um triângulo ali de emergência, um pisca-alerta? Quem é que para à noite para atender um carro desse? Será que o problema do mundo é que tem muita treva emocional, tem muita treva e muita escuridão, egoísmo? Ou será que falta luz? Será que é porque falta gente para ter referência, para ser referência de pureza, de mente, de espírito? A gente lida com uma sorte de preocupações, a gente lida com uma sorte de erros, de fracassos aparentes. Eu não sei que tipo de caminho você tem traçado para chegar nesse auditório hoje e está ouvindo que ser feliz para Deus é ter pureza de alma e de consciência. Muitos de nós vivemos em luta com a nossa consciência, em luta com aquilo que a gente realiza e não queria realizar, que a gente vive, mas não queria viver, que a gente escolhe, mas não queria escolher. No fundo a gente não queria escolher, mas a gente escolhe. E aquilo leva a gente sempre para o mesmo lugar, a gente volta a ser o que a gente é. No intervalo das sessões, atendi um rapaz que ao ouvir essa mensagem dizia assim: eu tenho um caminho sendo trilhado e me envergonho de diversas coisas que eu fiz. Eu tenho vergonha de diversas coisas que eu fiz. Enquanto você falava hoje, eu fazia uma sondagem e ele dizia assim: eu continuo a mesma pessoa. Eu continuo a mesma pessoa. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei mudar vícios que eu tinha, meu temperamento, maneiras que eu agia, a maneira que eu lidava com a minha família, com a minha esposa, com meus negócios. Eu já tentei fazer, eu não consigo. E eu, sondando meu coração, eu sou a mesma pessoa. O que eu tenho que fazer? Perguntava ele. O que eu tenho que fazer? Jesus tem uma proposta para a gente ser feliz, para não deixar a culpa roubar a nossa pureza de alma, de olhar, de espírito, de mente. Na sequência, se você vai enxergando as falas que Jesus tem, através de toda a Bíblia, que Deus propõe para nós, há um dilema no coração humano que é interpretado por Jeremias de uma maneira profunda, uma pergunta que ele faz, que ecoa até hoje na nossa geração. A pergunta está em Jeremias 17:9, ele fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração? Quem é capaz de compreender as intenções de um coração? Tem uma frase de uma bossa nova que eu gostava: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Aí a música continua, faz promessas e juras, depois esquece, mas essa frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. A Bíblia enxerga o coração da gente como algo completamente enganoso. Você faz o bem, mas o teu coração está contaminado. Você demonstra algo bom, mas no fundo
só você sabe o que aquele elogio significava lá no futuro da network que vai ser gerada. Você paga o almoço, mas só Deus sabe quais são as intenções daquele almoço. Você posta na rede social a sua ajuda social voluntária na ONG que você faz parte mensalmente, só que não representa aquilo que está no teu coração. A gente tem essa capacidade, como eu, na minha casa, trago sempre meus exemplos aqui, me exponho semanalmente, para revelar a minha impureza de coração. Minha esposa está chegando em casa, eu descubro isso quando ela me avisa por WhatsApp que está chegando. E aí eu espero o momento que ela vai entrar em casa, eu calculo os minutos, para ela poder, quando entrar, me ver lavando a louça. Porque eu poderia lavar antes. Seria minha obrigação de marido moderno lavar antes. Mas eu espero, eu calculo, porque eu sei que o impacto de um homem lavando a louça quando a mulher chega do trabalho é muito maior do que a louça lavada sozinha e você no sofá. É ou não é? Você sentado no sofá com louça lavada é uma coisa, você em pezinho lavando quando ela chega é outra coisa. Ela fala, que isso? O que aconteceu? Eu falo, você não sabe, amor. É tudo por amor. Gente, a gente faz essas coisas. A gente calcula a hora para as pessoas notarem a gente. A gente calcula a hora de doar para que isso seja notado. A gente calcula a hora de fazer o bem para que a gente seja notado. E a gente vai vivendo com um coração que é assim, que faz o bem, mas está carregado de impureza. Eu não quero aqui que você venha para cá, no finalzinho de sábado, ouvir que teu coração é impuro. Mas eu queria que você levasse a sério essa conversa. De que a gente tem que, muitas vezes, fazer uma análise de quem a gente tem sido. Não só perante Deus, que enxerga todas as coisas, a gente nem precisa contar para Ele. Mas perante a gente mesmo. Perante as pessoas que a gente ama. Perante as pessoas que cruzam o nosso caminho e nem sabem quem a gente é. E a gente costuma mostrar alguma coisa que só Deus sabe que a gente não consegue ser. E eu queria dar uma dica para você. Jesus falou para um homem chamado Nicodemos uma solução para ele começar a enxergar as coisas diferente. Ele encontrou esse homem religioso, muito religioso, fiel à lei, guardava tudo que a lei pedia. E ele vai conversar com esse homem à noite. Esse homem tinha suas preocupações de encontrar Jesus à luz do dia, ele encontra Jesus à noite. Talvez para se ocultar mesmo, para que os outros fariseus não o vissem com Jesus. Ele vem perguntando para Jesus sobre a autoridade de Jesus, se ele era o Messias, que ele fazia milagres. Jesus para a conversa, olha para ele e fala o seguinte. Jesus declarou, eu digo-lhe a verdade, Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus então a ele, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, ou ver o reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que Jesus está propondo para mim e para você, através de uma felicidade sem fim, que Ele deseja que a gente viva hoje, é que a gente nasça de novo. É que você volte de novo a ser o sonho de Deus para a sua vida. É que todos os vícios, as corrupções, as intenções más, aquilo que atrapalha o teu coração, aquilo que rouba a tua pureza de alma e de mente, sejam jogados por água abaixo, para que você nasça de novo. E ele usa o modelo da água. Ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito. Veja, que sabedoria. Água é símbolo de quê, gente? Símbolo de pureza. A água lava, gente, a água da vida. A água é vida, Deus usa a água para criar. Se você se lembrar da criação do mundo, a Bíblia diz que, e disse Deus que haja luz, e disse Deus que houvesse tudo, mas antes disso, quando Deus cria, está escrito assim, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. A água estava lá. A água na Bíblia, ela tem esse símbolo de lavar, purificar, regenerar e também criar. E é interessante você pensar nisso porque Deus, através dessa fala, Ele olha para um religioso e diz assim, você precisa entender
que você precisa nascer de novo. Traduzindo, você precisa de um novo coração. Não é desse coração que eu quero só dar uma melhorada nele, eu não quero só dar uma transformada nesse coração. Eu quero te dar uma nova mente, eu quero te dar um novo coração. Você, para ser feliz, precisa ser renovado, precisa ser purificado, precisa ser lavado e precisa de uma nova compreensão e um novo olhar sobre o mundo e sobre as pessoas, sobre as relações, sobre o dinheiro, sobre o seu corpo, sobre quem você é. Aí eu fui ler um autor que faz uma proposta de análise da nossa pureza. Como é que a gente faz um inventário para a gente analisar isso? E ele propõe alguns passos. O primeiro passo que ele diz, a gente tem que separar tempo para poder pensar em quem a gente é. Não dá para fazer isso no meio da confusão desse mundo. Não dá para fazer isso no meio da loucura que a gente vive. Eu costumo dizer aqui para vocês, e digo, o seu dia, quando é muito bom, quando você consegue cumprir sua agenda, quando você consegue dar conta das ligações, dos compromissos, da família, de tudo que você tem que cumprir num dia como mãe, como pai, como empresário, como jovem que está aqui. Você cumpre tudo. Seu dia, malemar, ele vai acabar ou nos 10 mandamentos, ou nas verdades secretas. É a verdade. Você sabe o que eu estou falando? Porque acaba lá, por volta das 10 horas, e você trocando canal, pouca gente consegue ter condição de ler alguma coisa, porque não tem condição mental de pegar um livro e ler. Pouca gente consegue sair do celular ou do iPad, porque não tem condição. Isso tudo é distração, porque a gente não para pensar em quem a gente realmente é. Há quanto tempo você não para, em silêncio, durante pelo menos 10, 20 minutos, para fazer o que a gente chama de uma reflexão, um autoexame? Se a gente fizesse mais isso, segundo o autor, ele propõe que tem que ter um tempo de silêncio, onde você vai, literalmente, olhar-se no espelho, para se encarar quem tem sido você. Eu queria propor isso para você aqui agora. A gente não vai ter tempo para fazer isso juntos, mas quem tem sido você? Parar para pensar que tipo de pai eu tenho sido, que tipo de esposa eu tenho sido, que tipo de ser humano eu tenho sido, onde é que está meu coração, onde é que estão as minhas motivações, o que é que tem me dado alegria, o que tem roubado a minha alegria, que tipo de atitudes eu tenho tomado na minha semana, no meu dia, que tem roubado minha paz, que tem me tirado de um propósito que eu tenho tentado traçar para mim. A gente não para fazer isso. E ele vai piorando, ele diz assim, você vai fazer isso. Aí você vai analisar isso. De alguma maneira, você vai entender se isso não é uma autopiedade, se você não está se colocando como vítima, você vai tentar analisar esse seu pensamento. E ele vai dizer assim, você vai ter que abrir o teu coração. Você vai ter que, literalmente, tirar tudo que está debaixo do tapete. E aí ele vai para um outro nível, ele diz assim, você vai escrever isso num papel. Vai passar um tempo analisando sua vida, abrindo o coração, tirando tudo debaixo do tapete e colocar num papel. Você encara fazer um negócio desse? Eu fui tentar fazer isso essa semana. E quando preparava essa mensagem, eu falei assim, deixa eu pensar na minha vida. É assustador os primeiros minutos. Porque a gente não faz isso. Fiquei impressionado de como a gente passa a vida sem fazer uma autorreflexão, um autoexame do nosso coração. E eu fiz isso e comecei a ficar assustado. Porque tem uma coisa que a gente mostra, tem algo que a gente pensa que é, mas quando você para fazer uma autoanálise, você vai vendo quem você verdadeiramente é. E eu vou dizer a você, nessa hora, tem uma oração que a gente faz. A oração que Davi fez no Salmo 139, eu nem anotei, eu só vou falar de cor para você. Ele fala assim, sonda-me, ó Deus. Sonda-me e conhece o meu coração, prova-me, prova minha mente, meus pensamentos, minhas intenções, vê se tem alguma coisa má em mim, me coloca na rota, me coloca na rota. E eu fiz essa oração e passei tempo, eu acho que eu não fiquei mais de 10 minutos, a impressão que deu, eu estou abrindo meu coração para vocês, é que eu fiquei 1 hora pensando na minha vida,
Mas eu não passei mais de 10 minutos pensando. E eu já vi tanta coisa que eu queria me parecer mais com o plano de Deus na minha vida, com Jesus. Eu não estou dizendo isso porque você tem que fazer isso para se sentir culpado. Não é exercício de autopiedade, de punição. É um exercício de crescimento. De tentar buscar uma verdadeira experiência com Deus através da sinceridade do nosso coração. Nós hoje somos muito distraídos para gastar esse tempo com Deus. E Deus não tem espaço para mexer no nosso coração. Não dá espaço porque a gente não para pensar, não para se abrir. Eu não escrevi minha lista. Talvez com medo de alguém encontrar esse papel. E falar assim, quem é esse ser humano aqui? Como pode pensar o que pensa? Como pode desejar o que deseja? Como pode viver assim? Como pode demonstrar isso e viver isso? Percebe o que eu quero dizer? Como pode falar disso, mas sentir isso? Porque é isso que você vai sentir na tua vida, quando você para entender quem é você. E nessa sinceridade, algo muito lindo que você faz, você e Deus, no seu canto, na sua sala, num momento de silêncio, no teu quarto. Isso é individual, isso é pessoal, isso é íntimo. Isso é quem está buscando uma experiência séria. Eu costumo dizer assim para os jovens aqui, é quem não está de passagem em Jesus, eu falo para eles. De passagem é, vou, dou uma ouvida, conheço, legal, feliz é o que é manso, feliz, legal, vamos viver. Não, eu quero ficar aqui. O que é ser manso? Ser manso é ser que nem eu. Como é que é isso? Me ensina, me coloca isso em mim, por favor. O que é ser puro? O que é ser puro de coração? Me dá a tua consciência, me dá esse coração, eu preciso. Eu não quero levantar daqui enquanto eu não fizer isso. É assustador. Deixar esse desafio para você de maneira prática. Por que não buscar uma autorreflexão, um exame, um inventário profundo? E eu vou dizer a você, é libertador. Libertador. Minha esposa um dia falou que ela achava que eu era um pouco egoísta. Ela disse assim, por que você acha que eu sou egoísta? E ela começou a falar o que ela percebia em mim. Ela falou assim, quando a gente vai para o restaurante, eu falo, vamos sentar aqui? Eu sempre tenho uma mesa melhor. Eu falo assim, não, aqui é meio no lugar, aqui passa garçom, vamos ali. Ela, tá bom. Só que isso não é uma vez não, são 200 restaurantes que a gente já dá, desde o namoro é assim. Ela, nunca eu escolho a mesa. Você senta na televisão, eu pergunto, você está assistindo? Eu estou. Ela fala, só dá uma olhadinha? Aí eu dou uma olhadinha, só que essa olhadinha trocou já. Ela, você percebe que é o seu canal, a sua música, a mesa que você quer. Falou, amor, é que você precisa de um cara que sabe o que quer. Decidido, sei onde eu quero sentar, eu sei o que eu quero comer, eu sei o que eu quero assistir. Porque veja, a gente pensa que tem caráter. Fala assim, amor, para pensar. Aí tem um pastor que eu admiro muito, né? Muito, muito, muito. E ele contou que a esposa dele fala a mesma coisa dele. Eu falei, yes. Falei, amor, o cara que eu admiro muito, que é uma referência para mim, tem a mesma crise que eu tenho. Aí ela falou assim, aí ela brincou comigo, né? Eu falei assim, mas isso vai continuar assim? Você vai continuar assim? Aí eu comecei a pensar, o que eu ia fazer daqui para frente? Como é que eu ia agir? Aí, recentemente, a gente foi a um restaurante e eu estava bem com a percepção elevada da pureza. Aí eu entrei e quando ela falou assim, e aí, você quer sentar onde? Eu falei assim, você escolhe. Aí ela, eu falei assim, não, mas você escolhe e tal. Aí impressionante, esses dias cheguei em casa, percepção, né? Falei assim, quer assistir o quê? Aí ela, você tem certeza? Hoje tem tal coisa, que ela sabe que eu assisto algumas coisas que são coisa de homem, né? Esportes, essas coisas. Hoje tem. Ela falou assim, não, tudo bem. Depois assisto na internet o Gol. Ela, falando sério, falou, pode escolher. Quando que você vai mudar? Jesus olhava para as pessoas e perguntava assim, quando que você vai mudar? Você vai continuar igual? Você vai continuar achando que isso é virtude? Você vai continuar achando que teu coração é puro? Quando você vai encarar o que Deus fala contigo? Minha esposa fala, eu já encaro algumas coisas tão interessantemente que eu acho que pode ser a diferença no dia a dia. E o que Deus tem para falar para você? Quando é que você vai permitir que seu coração seja mais parecido com o dele? Quando é que você vai permitir dar passos para que, metaforicamente, você chegue para Deus e fala, hoje você escolhe.
E ele quase que diz, hoje sou eu que escolho quem é você? Hoje sou eu que vou dizer que tipo de gente você vai ser? Estão entendendo a minha metáfora? Ou você vai continuar dizendo assim, não, eu sou assim porque... Olha lá fulano, olha lá ciclano. A Bíblia diz assim, o Senhor, veja esse texto, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode esconder de si mesmo. Enquanto eu estou falando aqui, se eu levasse essa reflexão para uma intimidade maior de pensamento, a gente fizesse um silêncio aqui, talvez eu pedisse uma música, para você pensar, você fechasse o olho. Eu já fui num curso aí que o cara fez isso comigo, foi devastador. Ele pôs uma música meio nova era lá, mandou fechar o olho e começou. Como é que está a sua relação com seu pai? Aí eu, meu Deus, preciso ligar para o meu pai. Não ligo para o velho, não ligo para o velho. Como é que você está com as suas finanças? Está equilibrado? Como é que está a sua generosidade? Você doa o que tem, partilha? E sua saúde, está cuidando? Vai embora, você morre, você sai, você morre. Você pede a ambulância, assim, ó, falando, se eu fizesse isso aqui, a gente ia ter esse sentimento. Deus nos deu consciência e inteligência, porque ninguém pode fugir de si mesmo. Eu não preciso fazer isso e gerar esse clima para você saber o que está no teu coração. Eu não preciso levar você emocionalmente para um lugar que a sua consciência e o Espírito Santo de Deus já não te conduza para dizer assim, tem coisas que eu preciso tratar com Deus. Eu quero um coração puro, eu quero uma mente nova. Eu quero parar de ser escravo das coisas que sou. Veja o que o texto diz, Lamentações 3:40. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Coloque à prova o teu caminho. Quem esconde os seus pecados, Provérbios diz, quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí você olha para a vida dos homens da Bíblia e se pergunta assim, mas a gente não está vivendo o que esses homens viveram, e a gente olha para o que Jesus pede, e é um negócio que eu não consigo imaginar, o que é ter um coração puro, uma mente renovada. Os exemplos que você está dando aí, pastor, são coisas simples, isso aí eu dou conta, mas e as coisas que eu sei que tomam o meu coração? E as lutas que eu tenho, e as amarguras que eu sinto, e a culpa que eu carrego? Como disse aquele rapaz para mim. E quando eu olho para mim e falo assim, eu sou a mesma pessoa, eu não mudo, eu nunca mudo. Aí Davi tem umas orações que são extremamente relevantes para a nossa vida. E você podia até copiar, deixar no seu celular, para você orar isso durante a semana, rezar, como é que você quiser fazer, repetir isso. Olha a percepção desse homem, quando ele, depois de viver os picos perto de Deus e afastado de Deus, ter conhecido as duas realidades, ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E aí ele vai começar a pedir, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Então purifica-me e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto, Senhor, dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E é a oração que a gente sempre faz juntos aqui. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. É ou não é uma boa oração para a gente deixar na vida?
Senhor, eu sei, eu reconheço quem eu sou. Eu sei o que eu carrego no coração. Eu sei que tipo de gente eu sou quando a máscara cai. Eu sei que tipo de ser humano eu me revelo ser quando eu paro um pouquinho para pensar nas decisões que eu tenho tomado. Eu sei disso. Isso me persegue. Mas ele fala, por favor, me lava, me purifica, me dá um coração novo. E deixa eu contar uma coisa para você. Quando Davi usa a expressão cria em mim um novo coração. Essa expressão que ele usa aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. Talvez 2 ou 3 vezes, se não me engano, aparece na Bíblia o verbo criar da maneira que Davi coloca. Cria em mim. É o mesmo verbo que aparece na criação do mundo, quando diz, no princípio criou Deus. É o mesmo verbo que Davi usa intencionalmente para dizer, cria, do mesmo modo que o Senhor criou lá do nada essa terra, cria em mim um novo coração. Esse tipo de criação e esse tipo de verbo na Bíblia quer dizer um tipo de criação que não depende de matéria pré-existente. Não depende de uma reforma de coração. Não é um coração melhorado. Não é a tua vida sendo um pouquinho melhorada. Quando ele fala cria em mim, é cria do nada. É me dar um novo coração. É como lá no início da criação, onde tudo era caos e escuridão. Cria luz, cria do nada, organiza, dá propósito para o meu coração. É um coração novo, não porque é o teu coração renovado. Ele arranca esse coração espiritualmente e derrama sobre você o coração dele. O coração dele. Muitas vezes a gente se sente, na caminhada da vida, como aquele leproso que a Bíblia conta, que saía tendo que gritar que era impuro. Você tinha que viver em comunidade, se você fosse um leproso na época, e tinha que viver gritando que você era impuro. Você tinha sinos pendurados, e quando as pessoas passavam perto, tinha que gritar, impuro, impuro, você tinha que gritar isso, para que as pessoas saíssem de perto e não fossem contagiadas. Só que um dia esse leproso encontra Jesus. A referência de pureza. O Deus encarnado que é santo, que sabe olhar com um olhar de pureza para nós. Que quando olha com o coração puro, vê aquilo que a gente vai ser. Quando olha para o nosso coração impuro, ele não vê apenas mancha e doença incurável. Ele vê o potencial de uma vida abundante sendo desfrutada na presença dele. Aí a história conta que o leproso fala, se o senhor quiser, o senhor pode me tornar limpo. Se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. E a resposta de Jesus é a mesma hoje. Eu quero. Ele falava. Eu quero te tornar limpo. Esse é um milagre impressionante. Eu não posso aqui descrever e nem gastar tanto tempo com ele, mas é um milagre impressionante. A lepra na época não era uma doença como hoje, com cura, com cuidados, era tido como uma maldição. E Jesus toca onde ninguém quer tocar. Jesus toca onde ninguém quer tocar. Jesus abraça quem ninguém quer abraçar. E ele pega um coração que está sujo, puro, culpado, amargurado. E a Bíblia diz que quando ele tocou naquele homem, a pele dele voltou a ser como de uma criança. É um milagre completo que ele realizava. Aquela cena, para aqueles homens em volta, era a cena da libertação que Jesus queria causar no coração daqueles homens. Eu posso purificar vocês. Parece que essa pergunta ecoa até hoje, aqui em 2015. Impuro, impuro. Se o senhor quiser, o senhor pode me tornar limpo. E ele olha para nós e fala, eu quero. A gente precisa de um toque às vezes. Um toque. Uma decisão. Um compromisso sério com Jesus. Às vezes é isso que falta para nós. Para que Ele possa purificar a nossa vida. Eu preciso caminhar para encerrar. E eu separei 3 frutos dessa pureza, de maneira bem breve. Primeiro deles, quando a gente busca essa pureza e recebe pureza de Jesus, a gente para de julgar os outros e para de culpar os outros. Porque quem está buscando sua pureza, quem está olhando mais para si do que para os outros, começa a enxergar como Jesus disse, num texto ele fala assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? A gente para de olhar para cisco em pessoas e começa a olhar que a nossa vida precisa mais e mais e mais e cada dia mais de pureza e de misericórdia. Isso elimina a gente desse ciclo mortal que é o julgamento e a comparação com outras pessoas.
O problema da santidade, dizia um teólogo, é o referencial. Se eu quiser olhar para você e me comparar, é uma coisa. Se eu mudar o referencial, a gente começa a se entender. Quem é o referencial? Eu até pedi para o Dirceu, cadê a trave, Dirceu? Está aqui? Traz a trave para eles verem. Eu vou fazer uma cena para você imaginar o que é essa trave no olho. A gente vive assim às vezes. Parece que não. Eu falei para ele, traz isso aqui para ficar visual, para você ter o visual do que é a nossa vida. Essa trave é de verdade, obrigado, viu? No primeiro a gente inventou, agora já deu certo. É mais ou menos assim, ó. É você olhar para a vida dos outros e ficar dizendo assim, olha, essa é a cena de Jesus, certo? Trave no olho, certo? É isso? Você fica assim, nossa, mas você está com um cisco aí que é impressionante, hein, rapaz? Meu amigo. E o cisco daquela ali, ó? Ela não percebe, mas eu vejo. É isso aqui, gente. É ridículo, né? Essa cena. Mas olha, essas duas têm um cisco que eu vou te falar. Gente, essa é a vida de quem entende que pureza não tem a ver com os outros. Tem a ver sempre com o meu coração. A gente sai desse ciclo para buscar pureza. Segunda coisa que a gente encontra, e talvez uma das coisas mais gostosas na Bíblia, de se ler, quando a Bíblia promete isso para nós. A gente encontra paz. Paz com Deus. Deita no travesseiro tranquilo. Eu costumo dar esse exemplo sempre. Olha para a esposa, tranquilo. Fecha negócio, tranquilo. Recebe auditor, tranquilo. Consciência renovada. A Bíblia tem um texto que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. De alguma maneira, o nosso pecado e a nossa impureza, ela não tem possibilidade nenhuma de trazer a Jesus impureza ou contaminação. É sempre o contrário. Quando ele toca, quando ele assume o controle, quem é purificado é aquele que estava imundo, aquele que estava sujo. Não há condenação para quem está em Cristo. Outro texto que eu gosto muito desse. Tendo sido, pois, justificados pela fé, porque creu que isso é possível, a gente tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Porque a gente crê que Ele é capaz de purificar. Porque a gente crê e pede que Ele é capaz. Se tu podes, se tu queres, faça. Ele diz, eu quero. E eu creio que o Senhor pode. A Bíblia diz, você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Faz quanto tempo que você não tem paz com Deus? Por conta das coisas que você vive e escolhe viver? Ou por conta do ser humano que você tem sido? Como eu costumo pensar. Porque não é o que eu faço. É que tipo de gente eu sou. Não são atos isolados que eu tomo, mas é a natureza que está aqui, que faz eu tomar essas decisões. Quanto tempo você não tem paz? Paz com Deus. E terceiro, eu costumo separar um pouco a paz do alívio, porque para mim o alívio fica bem claro. A gente encontra alívio para continuar caminhando, alívio. A pureza traz para nós um alívio até do corpo. Por que eu falo do corpo? Tem um monte de gente que vive culpada e somatiza isso. Parece que apanhou, o ombro fica pesado, a cabeça vai embora. Deita e não dorme. De tanta preocupação, de tanta luta interna. Aí, aquela indisposição, aquela tristeza, a gente chama isso de angústia. A culpa tem esse poder sobre nós. Um coração que está contaminado, uma mente contaminada, enxerga tudo contaminado e não consegue desfrutar da vida e parece que o corpo vai padecendo. O pecado tem esse poder. Viver fora do plano de Deus tem esse poder. É sempre muito triste encontrar alguém com marcas de decisões passadas, que quando te encontra fala assim, se eu soubesse, e se eu pudesse ter visto onde eu ia dar pelas decisões que eu tomei, eu não teria tomado jamais. É difícil você ver alguém assim, sabe, dizer, eu não me arrependo de nada que eu fiz. A gente se arrepende muito, muito, muito. E de fato a gente sente isso no corpo, muitas vezes. E adoece muitas vezes. Quanta gente com quadros emocionais muito debilitados, muito sensíveis, por conta de emoções, de culpas, de angústias, que não foram tratadas no coração. Desde um filho que não perdoa um pai,
Desde uma esposa que não perdoa o esposo, ou de alguém que carrega uma angústia muito profunda por um maltrato, por uma palavra maldita, falada no tempo errado. A gente vai carregando essas coisas com a gente, sabe? E a Bíblia vai dizer que, literalmente, esse alívio é encontrado na pessoa de Jesus. Salmo 32, de novo Davi. Olha o que ele diz, como é bonito esse texto. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções no seu coração. Eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo meu pecado. O resultado foi que eu fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite eu sentia a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças, elas fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que eu admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo, confessarei ao Senhor como o desobedeci. Quando eu confessei, o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Davi sentiu na pele, parece. Eu fui escondendo de mim mesmo quem eu era, ele diz. E isso foi me trazendo uma angústia muito grande, porque eu tinha medo de encarar e ter que mudar. A gente é assim, né? A gente tem medo de ter muita informação para não ter que se comprometer com a informação. Quando eu sei qual é o padrão que Deus quer para a minha vida, quando eu sei o plano dele para a minha vida, se tiver que mudar muito, eu começo a criar minhas barreiras, dizer, eu não estou pronto para chegar perto dele, eu não consigo, eu não sou digno. O leproso não foi até a multidão, o leproso foi até Jesus, ele falou, se você pode, me purifica. Ele falou, eu quero, eu posso. Sabe aquela cena que você se sente indigno de ser abraçado por tanto de coisa que você já viveu até hoje? E a misericórdia de Deus se renova e fala para você assim, quando você admitir, quando você confessar, não porque eu sou um Deus tirano, não porque eu sou um Deus carente, que preciso que você me diga as coisas, eu sei de todas as coisas, eu sei o que está no teu coração, eu já sei o que você carrega aí dentro, não precisa me falar, porque eu te olho como se você não estivesse vestindo nada, nenhum tipo de máscara. Eu sei quem é você perante mim o tempo todo, até as tuas orações, quando você ora, você fala uma coisa, mas eu sei que no teu coração você está dizendo outra. Eu conheço você, eu sei das suas intenções. Ele diz, quando é que você vai entender que eu posso tirar essa culpa, que eu posso tirar essa má intenção, esse desejo e derramar sobre você o meu coração? Eu posso fazer isso. Aliás, só tem uma pessoa que pode fazer isso. É aquele que fala que feliz é o que é puro. Esse pode ver a Deus. Tinha um pastor chamado Jim Cymbala, é o pastor da igreja do Brooklyn Tabernacle, lá em Nova York. Diz ele que estava pregando um dia sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus abraça. E diz ele que ele foi notando que um mendigo foi entrando na igreja. E as pessoas começaram a se incomodar muito com esse homem entrando, porque ele estava mal cheiroso. E as pessoas foram já, alguns mexeram na cadeira, e aquele cheiro de alguém que vive na rua e não tem cuidados, não tem tratos, ele foi causando ali um rebuliço. Alguns diáconos, assistentes, staff da igreja foram por perto. Aquele homem se sentou entre o corredor e ele continuou pregando o amor de Deus. E aí, acho que eu sei um pouco do que ele sentiu, porque a gente está falando às vezes sobre Deus e a gente vai sendo impressionado no coração. E ele disse que ouviu assim, uma impressão muito forte, como se fosse uma voz mesmo, algo de intuição no coração, dizendo assim, desce lá e abraça esse homem. Desce agora lá e abraça esse homem. E ele falou que nessa hora, e eu concordo com ele, é a hora que você não queria ouvir a voz de Deus. Fala assim, essa hora eu preferia não ouvir. Aí ele ficou aquilo, desce lá e abraça esse homem, desce lá e abraça esse homem. Aí diz ele que no meio da mensagem, como se estivesse acontecendo isso aqui agora, imagina o impacto disso. Eu desci, e ele disse, fui até o corredor, chamei aquele homem, liguei pela mão e abracei aquele homem. Abracei como se fosse meu filho. E disse ele que quando ele abraçou, no coração dele veio uma outra mensagem, uma outra frase, na mente dele ele discerniu algo. E é como se Deus falasse assim para ele, para mim, você é como esse homem. Esse homem é você.
Porque a gente mostra que tem um caráter, a gente pensa que tem um caráter, mas perante Deus todos somos homens impuros, indignos de serem abraçados. E é interessante porque ele abraçava e reconheceu ali que a graça de Deus é para todos. Que a graça de Deus está disponível para purificar a todos, para levantar todos num caminho de vida e vida abundante. E ele diz que a igreja se comoveu muito, porque ele abriu dizendo assim: esse homem sou eu, que falo para vocês sobre Deus, mas sou eu esse homem. E Deus abraça a gente igualzinho, igualzinho, sendo você quem é, achando que não tem condições de receber um abraço. É nessa hora que parece que Ele olha para nós e fala assim: você é essa pessoa que merece sim ser abraçada, porque eu tenho o poder de purificar você. Eu tenho o poder de te dar um novo coração. E o texto, para mim, que resume essa estrutura de graça e de pureza que Ele quer derramar sobre a minha e a sua vida, está em Ezequiel, quando o próprio Deus diz: se você quiser, eu aspergirei água pura sobre vocês. Vocês vão ficar puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos, coisas que afastam você de mim. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Veja, a mesma linguagem que Davi usava. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Veja, tira um coração de pedra e dá um outro coração. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Eu quero fazer aqui com você um convite hoje. Deus quer que você seja alguém feliz. E felicidade para Deus não tem a ver com prosperidade material, nem com tudo aquilo que a gente já falou. Prosperidade para Deus tem a ver com coração humilde, com gente que aprende a chorar pela condição que tem, com gente que aprende a ser mansa e com gente que aprende a ser pura de mente, a nascer de novo na presença de Deus. Por que não hoje? Por que não hoje? Eu vou fazer a pergunta que a minha esposa me faz: até quando você vai continuar assim? Você quer continuar assim? Posso estar sendo um pouco mais duro do que os outros dias, mas é que eu sei que tem pessoas que estão caminhando com Deus há muito tempo e falta aquele compromisso, sabe? Falta aquele passo de falar assim: eu quero ficar do teu lado, eu quero ser purificado, eu quero uma mente renovada, eu quero provar disso na minha família e na minha vida. Eu quero, como família, e a gente quer viver isso. Precisa tomar um passo, uma decisão. Eu digo isso porque tantas pessoas cruzam o nosso caminho aqui semanalmente. E alguns ouvem as palavras, vão viver a semana, sentem um acalanto no coração, sentem um chamado para uma vida mais profunda de compromisso. Mas falta um passo, falta uma decisão. Queria fazer esse convite a você hoje. A decisão de entregar o teu coração, do jeito que ele estiver, na mão daquele que pode purificar a nossa vida. A tua mente, do jeito que ela estiver agora, e pedir um novo espírito e uma nova mente, a mente de Cristo. Para a gente poder aprender o que é ter uma experiência real com Deus vivendo hoje aqui. Você quer fazer essa oração comigo? Pedir para Deus dar um novo olhar, um novo coração. Só o Espírito Santo sonda a gente, sabe o quanto a gente precisa de um encontro com Ele. Assim como essa semana eu senti o que eu senti, enquanto pensava na minha vida, queria que você tivesse um tempo com Deus. Não deixe esse tempo escapar da tua mão, da tua agenda. Esse é um tempo de profunda reflexão perante o Espírito de Deus, que deseja infinitamente mais do que nós, que a gente viva o plano dEle. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, Tu sondas o nosso coração, Pai. Tu conheces cada cantinho da nossa alma, cada quarto escuro que a gente carrega. O Senhor sabe o que está no nosso coração, as mentiras que a gente conta para Ti, as mentiras que a gente conta para quem a gente ama, as mentiras que a gente conta para nós mesmos, de quem a gente não é, até deseja ser,
Mas a gente precisa de um toque purificador, Pai, um novo coração. A gente precisa do Teu Espírito. Nós precisamos de uma experiência espiritual contigo, Senhor, que transcenda a nossa culpa, a nossa incapacidade, a nossa autossuficiência. Com muita humildade, Senhor, eu quero te pedir para que nessa noite, o Teu Espírito visite o nosso coração. A começar pelo meu coração. Por todos os corações que nos ouvem agora e vão nos ouvir em algum momento. Onde quer que essa pessoa esteja, nesse lugar. Que Teu Espírito sonde o nosso coração agora, Pai. E que ao sondar o nosso coração, não apenas revele o que a gente precisa, mas traga luz, traga paz e traga alívio para o nosso caminho, Senhor. Porque nós cremos no Teu amor. Eu creio num Deus que revela, que deseja aspergir água pura sobre nós, que deseja nos dar um novo coração, que deseja nos dar um coração disposto a viver uma experiência real contigo. E eu oro para que isso seja verdade nessa oração, Senhor. Para as famílias que estão aqui juntas, os casais que estão abraçados, para os filhos que estão por perto, para os amigos que aqui vieram, os casais que sonham em se casar, que estão aqui juntos. Pai, dá um novo coração, uma nova mente para todos nós, Senhor. Para que a gente possa ter prazer em ser chamado de bem-aventurado, porque aprendemos o valor da pureza da alma e da mente em Ti, Senhor. Nós queremos Te ver. Nós queremos ver a Tua face, nós queremos vê-lo através das coisas mais simples desse mundo. Então nos dá esse olhar santificado pela Tua palavra, esse olhar puro, essa nova natureza, essa nova disposição. Transforma a nossa vida, Senhor. Nós não queremos permanecer as mesmas pessoas e não queremos que as palavras que ouvimos nesse lugar sejam apenas palavras semana após semana, Pai. Pelo contrário, Senhor, que cada encontro que a gente tenha contigo aqui seja o encontro de um passo a mais que a gente dá em direção à Tua vontade e que a gente vá sendo transformado dia após dia na Tua imagem, Senhor. Assim como o Senhor sonhou. Nós queremos ser puros e limpos pelo Senhor. Lava-me como Davi pediu e ficaremos limpos. Purifica-me, Senhor, porque eu quero ser puro. Me dá um espírito novo, um coração estável e novo e uma alma disposta a Te obedecer. Nos dá uma semana na Tua presença. Que nós sejamos um flagrante constante do Teu amor e da Tua misericórdia. E que as nossas decisões sejam fortalecidas pelo Teu Espírito Santo, para que a gente cresça, até que a gente Te encontre em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Se você quer tomar uma decisão e um passo a mais, eu quero muito conhecer você, quero muito conversar com você. Algumas pessoas vêm até aqui, passam meses frequentando esse lugar e não conversam, não dão um passo, porque muitas vezes essa escuridão ela traz para você uma intimidade e uma privacidade muito grande. Mas eu quero te convidar, se você quer fazer parte dessa comunidade, conhecer melhor, dar passos em direção à vontade de Deus na tua vida, procure a gente, procure os pastores, pastor Fabiano, a mim, fale com qualquer um da equipe para que você possa nos encontrar. E a gente quer te convidar a dar esse passo. Assim como eu falei hoje, na primeira sessão eu falo aqui também. Nos procure, dê esse passo, para que a gente consiga construir juntos um caminho de uma experiência real com Deus. Ok? Boa semana para você. De olhar puro, de mente renovada, de consciência limpa. E que Deus abençoe você. Semana que vem a gente continua essa jornada de felicidade sem fim. Até lá.